Muita paz a todos. Conheça o que é o Espiritismo. Inscreva-se no canal da TV Chico Xavier, que é totalmente gratuito. Deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Conteúdos genuinamente espírita. Todos. É uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez aqui na TV Chico Xavier, para nós estudarmos e refletirmos um pouco sobre o que a doutrina espírita nos traz, esse ensinamento que é tão consolador. E ele nos consola porque nos esclarece, porque nós passamos a compreender com o que o Espiritismo nos traz, nós compreendemos o porquê da vida, o porquê de nós estarmos aqui, o porquê da dor na nossa existência, de tantas desigualdades que existem no mundo. Então, o Espiritismo, ele vem realmente como esse consolador prometido por Jesus, reafirmando para nós que a morte não existe, que aqueles nossos entes queridos que partiram, eles permanecem vivendo, os laços de amor que nos unem, eles não se rompem com a morte, né? Que nós temos uma grande família universal que vai além dos laços consanguíneos. Então, é uma mensagem consoladora por excelência. Mas é também essa doutrina que vai nos falar de um aspecto muito interessante que nós precisamos estar sempre muito atentos, que é com relação aos nossos pensamentos, às nossas vibrações, às nossas atitudes, e que consequências que isso podem trazer para nós quando nós consideramos que nós estamos aqui, nesse mesmo momento e o tempo todo, rodeados por espíritos desencarnados. Alguns que são queridos, que são afetos, que fazem parte da nossa família, do nosso círculo de amizades, né, da família espiritual, mas também outros que fazem parte de um passado e, por isso, por decisões equivocadas que nós tenhamos tomado, eles podem nos considerar como sendo os desafetos, não é? Ou mesmo aqueles espíritos que estão ali a serviço, ao trabalho de outros. Então, nós vamos hoje aprender um pouquinho mais sobre essa questão dos inimigos desencarnados. Todos nós, o que nós não queremos, eu tenho certeza, é termos inimigos. Seria muito bom se nós pudéssemos sempre dizer assim: eu não tenho inimigos. Isso não quer dizer que a pessoa que não tem inimigos é porque ela é muito boa, porque o modelo que nós temos, né, de espírito mais perfeito que esteve reencarnado aqui na Terra, que é Jesus, Jesus fez muitos inimigos com a sua passagem aqui, inimigos que estão até hoje, né, como seus inimigos e lutando contra a sua causa. Então, muitas vezes, os inimigos, eles aparecem em função de discordarem de nós por algum motivo. Muitas vezes, são sentimentos diversos que podem fazer com que alguém não goste de nós. E Divaldo Franco sempre dizia assim, né? Se alguém nos odeia, o problema é dele. Agora, se nós odiamos, o problema é nosso. Então, nós precisamos ter isso em mente para que nós não sejamos aqueles que odeiam, né? Isso é o mais importante. Então, eu vou pedir, nós vamos colocar uns slides aqui, só para ajudar, né, na condução aí do nosso pensamento e do nosso aprendizado. Quando nós falamos aí de influência dos espíritos sobre nós, a questão 459 de O Livro dos Espíritos nos traz a dimensão disso. Porque Allan Kardec pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos? E a resposta é: muito mais do que imaginais. De ordinário, ou frequentemente, são eles que vos dirigem. Então, esta influência, ela acontece o tempo inteiro. A influência pode ser positiva ou pode ser negativa. E quando ela é negativa, uma influência constante, pertinaz de um espírito ou de alguns espíritos sobre a nossa vida, sempre pensando no mal, em nos prejudicar, nós vamos então ter o processo obsessivo. Então, hoje o nosso objetivo é entender e saber como lidar e superar a questão da obsessão na nossa vida. Nós vamos lembrar, né, que a obsessão ela acontece de vários tipos. E o conceito que nós temos, né, um dos conceitos e o melhor que nós trouxemos, que está lá em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, fala que obsessão é o domínio
que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Gente, logram adquirir, ou seja, eles conseguem isso, mas por que que eles conseguem isso? Porque de alguma forma nós permitimos. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Só é praticada por espíritos inferiores. Apenas espíritos atrasados, espíritos ainda distantes do objetivo, né, da nossa existência, da evolução, muito apegados à vida material, que ainda traz muitos vícios morais muito prevalentes na sua vida, somente esses espíritos inferiores é que provocam os processos obsessivos. Seguindo aqui, nós temos que começar a pensar, né? Quem são esses inimigos desencarnados? Porque, às vezes, nós temos uma vida tranquila, somos, né, aquilo que é considerado como uma pessoa normal, nós levamos a nossa vida de forma correta, nós não prejudicamos ninguém, nós procuramos sempre acertar. Por que que, então, nós teríamos inimigos? Primeiro, né, aquilo que a gente falou. Nós estamos aqui agora vivendo essa experiência reencarnatória, mas nós somos espíritos antigos, nós já vivemos muitas outras existências na matéria, e nós não nos recordamos do que nos aconteceu.